gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. O episódio de hoje é um episódio muito especial para nós, porque hoje celebramos 6 anos de podcast. Hoje, exatamente nesse dia, 6 anos atrás, graças ao Evandro Pastor, que me pentelhou por muitas horas, eu decidi criar o meu próprio podcast. Você pode não saber disso, mas eu sou um veterano de 2 outros podcasts que foram lançados ainda na época que eu era bem ativo na comunidade Ubuntu Brasil. Quando o Ubuntu entrou naquela fase de popularidade alta no Brasil, junto com outras pessoas como Kurt Kraut, Led Style, José Vito, Ana Cristina, nós colocamos no ar um podcast de assuntos variados, mas focado no movimento software livre e Ubuntu. Eu me lembro que o projeto gerou um bom movimento, mas depois de alguns episódios, devido a problemas de conseguir agendar um horário que funcionava para todo mundo e também tinha um problema de fuso horário, o projeto ficou meio de lado. Depois disso, o Kurt Kraut me chamou de novo para fazer um outro projeto um pouco diferente, chegamos até a gravar alguns episódios, mas devido aos mesmos motivos anteriores, o projeto também não foi para frente. Passaram-se alguns anos, em 2011, então, conversando com o Evandro e reclamando que eu gostava muito desses podcasts, eu gostaria de fazer alguma coisa que me deixasse conversar com as pessoas que eu achava interessante, talvez porque elas faziam alguma coisa muito bacana, ou era curiosidade minha mesmo, eu queria saber um pouco mais sobre elas, então ele falou para mim, cara, por que você não para de ficar enrolando e faz logo o negócio e eu te dou a mão com esse bagulho? Então, numa tarde, no dia 16 de fevereiro de 2011, eu e Evandro então bolamos e gravamos o primeiro episódio. Depois de mais de uns 2 ou 3 episódios, mais ou menos, devido a problemas pessoais, o Evandro teve que se afastar do podcast, mas não foi problema pessoal comigo, tá? Então, eu me encontrei novamente na situação que eu mais temia, ficar sozinho e talvez abandonar mais um projeto de podcast. Só que dessa vez eu encuquei que eu não ia deixar esse projeto morrer. Então, botei na cabeça, eu vou manter isso sozinho. E mesmo com um monte de dificuldades, até mesmo tive que aprender a editar áudio, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, eu decidi então continuar o projeto. E eu continuei ele por um bom tempo. 3 anos depois, eu estava já meio desanimado, meio sem gás para continuar o projeto. E estava tendo dificuldades porque eu já estava trabalhando na Red Hat, já tinha 2 filhas e eu estava editando os podcasts no fim de semana, então estava muito ocupado, estava muita coisa sobrecarregada sobre mim e tendo que agendar também, isso me mantinha assim, muito ocupado. Então eu já estava preparado para poder entregar os pontos quando felizmente conheci o Magno Leno do Hacking Cast. E ele me incentivou muito. Ele entrou em contato comigo e falou: Og, eu te dou uma mão, por que você não faz algumas modificações? E foi devido a ele que o podcast então começou a ser hospedado no GitHub. Comecei a usar o Pelican para poder gerar os arquivos, né, do podcast. Foi a partir daí então também que eu comecei a hospedar os arquivos no archive.org. Isso me deu mais um pouco de energia e eu continuei o projeto, mantendo ele. Mas logo depois, de novo, eu estava começando já a ficar meio sem gás e eu falei assim, sabe de uma coisa, eu preciso de chamar alguém para poder me ajudar. E foi aí que eu tive a ideia de procurar um copiloto. E eu estava querendo achar alguém que também tivesse as mesmas características que eu tenho, né? Que alguém que fosse apaixonado por tecnologia e que eu pudesse contar com essa pessoa para o que der e vier. E que também de quebra trouxesse um ângulo meio diferente nas nossas discussões. Então eu parei para pensar quem são as pessoas que eu conheço que cabe mais ou menos, encaixa mais ou menos nesse perfil, né? E foi nessa hora então que eu não tive nenhuma dúvida, quando eu parei para pensar. Foi o Eliezer Rezende que está aqui com a gente então. Nosso primeiro episódio foi gravado em novembro de 2014. Veja bem, Eliezer, o tempo que você está aqui comigo já nesse projeto, e nós estamos trabalhando junto desde então.
Aí logo depois o Bruno Rocha entrou para Red Hat, começou a trabalhar com a gente e logo de cara deu para ver que o cara também é super apaixonado por tudo que ele faz e ele também tem um ângulo muito interessante da forma como ele vê as coisas e bem diferente talvez da minha forma de ser e de ver e do Eliezer. Então eu e Eliezer conversamos sobre o assunto e não pensamos duas vezes, convidamos e ele também veio participar do podcast. Então esse é o resumo um pouco da história de como que o podcast foi criado e como que a gente chegou aonde a gente chegou hoje. Então, 6 anos depois, o Castalho então é formado por 3 integrantes, cada um morando em lugares diferentes. Eu aqui nos Estados Unidos, o Eliezer em Minas Gerais e o Bruno em São Paulo. Eu conheço pessoalmente o Eliezer, porque ele já veio aqui 2 vezes e a gente já se conheceu, já tomamos algumas cervejas juntos. Eu sei que o Eliezer e o Bruno também se conhecem pessoalmente, também já tomaram cerveja juntos, só eu que não conheço o Bruno. Nós gravamos os nossos episódios quase sempre nas quarta-feiras, com algumas exceções como hoje. Cada um gravando sua própria voz e compartilhando os arquivos pelo Dropbox. Eu edito todos os episódios, eu edito todo o áudio e o Eliezer e o Bruno revezam na criação dos show notes. O Bruno também tem nos ajudado bastante a agendar um monte de entrevistas e é graças a ele que a gente, na verdade, conseguiu agendar um monte de episódio com um monte de gente que eu não conhecia. Então ele também ajudou bastante com isso. Para o episódio de hoje, nós decidimos convidar vocês, nossos ouvintes, para participar, enviando suas perguntas e comentários. Tivemos 12 perguntas no total, para que nós 3 possamos então respondê-las ao vivo e a cores. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. E para mostrar o quanto nós apreciamos a sua participação, nós vamos sortear mais uma caneca do Castalho dentre vocês. Isso aí, Og, bem legal. Eu acho que a gente tem que resolver essa questão aí da gente não se conhecer ainda pessoalmente. Então, em breve, ou eu vou te fazer uma visita aí, tomar uma cerveja, ou você tem que vir participar de uma Python Brasil aqui, algum outro evento de Python, e a gente resolver isso logo. Pode crer. E então, inicialmente, né, eu acho que a gente tem que parabenizar aqui o Nuno, que foi o primeiro participante aí do nosso sorteio de caneca do Castalho. A caneca ficou bem legal, toda feita em aquarela. E hoje a gente vai sortear mais uma. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu estou usando um site aqui que chama sorteador.com.br. Eu procurei várias opções, esse aqui é o que eu achei mais legal, então quem tiver curiosidade pode entrar lá. Tem no menu ferramentas um esquema que é sorteio a partir de nomes. Então eu vou fazer agora aqui, ao vivo e sem cores, o sorteio da caneca. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome de todo mundo que mandou as perguntas, né? Então nós tivemos 12 perguntas aqui, porém uma delas veio sem e-mail, né? Então eu vou pegar só aqueles que enviaram com e-mail e vou colocar no sorteador e vou dar o clique aqui e vou pedir para ele sortear o nome do ganhador, né? Então saiu aqui o nome do ganhador, é o Kurt Kraut. O Kurt Kraut, a gente vai mandar um e-mail para ele. E o resultado desse sorteio, né, para vocês acompanharem depois, vai estar no link aqui no show notes, né, que é um link que grava ali a verificação, né, do sorteio, tem lá o horário, né, então vocês vão ver que a gente sorteou aí no dia de hoje que a gente está gravando, às 10h44, horário do Brasil, tudo certinho, e tá ali o nome do ganhador a partir de 11 itens. Então parabéns aí, Kurt, logo logo você vai estar recebendo aí a nossa caneca do Castalho, e em breve a gente faz mais sorteio de caneca aí nos próximos episódios. Bom, eu tô querendo entrar nesse sorteio da caneca aí, porque a caneca realmente ficou muito legal. Pra quem não sabe, quem fez a arte pra gente foi a Carla, né, que é a esposa do Bruno. Então vale a pena aqui a gente agradecer ela pela arte, porque ficou muito show. E, bom, próxima vez eu vou mandar uma pergunta pra eu mesmo, quem sabe eu ganho a caneca aí. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as estatísticas, né? Eu acho que isso aqui vai ajudar a gente a ver como o podcast evoluiu desde quando ele foi lançado, né, no dia 16 de fevereiro de 2011. Então esse foi quando o primeiro episódio ele foi lançado. Desde então a gente tem um total de 87 episódios publicados. O tempo que a gente gasta entre gravar, editar e publicar dá mais ou menos umas 4 horas e meia. Então é por volta de 2 a 3 horas de edição, dependendo do tamanho do episódio, e mais umas 2 horas para poder escrever o show notes. O detalhe dos show notes, né, como eu e o Bruno a gente faz, a gente procura tentar
colocar o máximo possível de links para que tudo quanto é coisa que a gente comenta aqui no episódio vocês tenham acesso e podem descobrir um pouquinho mais. E uma curiosidade aqui é o seguinte, se a gente pegar a média que a gente estima de ser de 4 horas e meia por cada episódio, vezes os 87 episódios, a gente tem quase 392 horas de trabalho investido no podcast, que isso aí dá em torno de 16 dias e meio mais ou menos. Então é bastante, quer dizer, é pouco tempo para bastante tempo de castalho. E a gente tem como o episódio mais escutado foi o episódio de número 50, ele foi com o Luciano Ramalho. Ele teve aí acho que mais de 10 mil views, se eu não me engano era 11 mil e pouco. Eu não estou com o número exato aqui agora, mas foi um número assim bem expressivo. Tivemos alguns episódios aí na casa de 1000 e pouco também. E alguns outros dados aí que a gente vai estar publicando mais para frente. A gente pretende colocar um gráfico de estatísticas no site. Então fica atenado aí que logo a gente vai ter essa novidade aí para vocês. Eu vou falar um pouco sobre o custo também. São 6 anos de podcast, então dos 3 primeiros anos todos os arquivos e o próprio site era hospedado no DreamHost. Eu estimo que eu gastei uns $360 pagando só a hospedagem no DreamHost por 3 anos. Depois a gente mudou para o archive.org os últimos 3 anos, então o custo é grátis. Também 3 anos hospedando o site no GitHub é grátis também. Domínio mais ou menos uns $15 vezes 6 anos, então deu $90. E no total, então, eu estimo que foi $450 até agora para manter o podcast no ar por 6 anos. Isso não inclui, então, Eliezer, aquelas 392 horas de trabalho braçal, vamos dizer, que nós botamos. Não está incluído aí nessa estimativa, tá? Mas $450 mais ou menos o que foi gasto. E também outro dado interessante que eu quero compartilhar com vocês é que o podcast nos últimos 6 anos houveram os seguintes participantes. Essas foram as pessoas que realmente participaram de uma forma, não como convidado, mas assim como talvez seria o host, né? Então, claro que tem eu, tem o Evandro Pastor, que também participou dos primeiros episódios, o Kurt Kraut, que ganhou então a caneca, ele fez um episódio onde ele foi o host para mim, e é claro que hoje nós temos o Eliezer e o Bruno. Então, esses foram os participantes do podcast e algumas estatísticas aí que a gente queria compartilhar com vocês. É só para deixar um pouquinho mais amigável, né, o valor. A gente estimou $450, isso dá por volta de R$1.387, considerando a cotação do dólar de hoje, que está R$3,08, mais ou menos. Então, para você ter uma ideia o que foi gasto. Lembrando que nos últimos 3 anos, né, a gente está utilizando de serviços como o archive.org e o GitHub Pages. Então, isso ajuda. Tem custo nenhum. Praticamente o custo que a gente tem hoje é o tempo que a gente precisa dedicar. Que, na verdade, ninguém aqui tem um salário. Mas o domínio, que é o único custo real que a gente tem hoje em dia. Mas o pagamento nosso são os convidados, são os comentários que a gente recebe. E bom ver também que ultimamente, como a gente tem conseguido lançar semanalmente os episódios, isso aí a gente tem tido mais comentários, então isso aí já dá um gás pra gente e não tem pagamento maior que isso. E por falar em comentário, né, para esse episódio de hoje, a gente fez um formulário aí, pediu para os nossos seguidores e ouvintes para submeterem perguntas. E a gente recebeu, né, como eu já comentei, 12 perguntas. E a gente vai responder aqui algumas delas, né? Vamos passar por cada uma. Então, eu vou começar aqui nas perguntas. Ó, o Jorge Costa, do Twitter dele é o JF Costa. Ele mandou pra gente uma pergunta que é a seguinte: manter um podcast por tanto tempo é desafiador. O que lhes faz continuar produzindo e editando um programa técnico e com pouco apelo comercial em relação aos casts de variedades ou cultura pop e geek, né? Então a pergunta é: o que nos motiva a fazer isso, já que a gente não tem apelo comercial? Quem quer responder? Eu vou, tá? Eu vou, porque esse é o X da questão para mim. Por que eu decidi criar o podcast? Então, o que é que o valor para mim é que eu consigo conhecer um pouco mais das pessoas.
Então, por exemplo, eu conheci o Eliezer online e ele me ajudou nos projetos, mas eu não conhecia a pessoa do Eliezer em si. E aí, por exemplo, várias das pessoas que eu entrevistei nos 87 episódios aí, eu sabia um pouco da pessoa. Tipo, foi ela que criou esse projeto, foi ela que fez aquilo. Ela trabalhou no projeto Gnome comigo, ou no projeto do Ubuntu Brasil comigo. Mas eu não sabia muito sobre o que é que inspirava a pessoa. Então, para mim, né, o que me faz manter o podcast, o que me faz continuar produzindo ele e editando, é que eu tenho essa oportunidade de poder conversar com as pessoas e fazer um monte de perguntas e aprender trocentas coisas com eles. Eu concordo também, eu acho que isso daí é um grande motivador. Uma outra coisa é isso que o Eliezer já comentou aí, né, que é ver as pessoas participando. E acho que todo mundo que trabalha com software, open source, essa comunidade toda que a gente participa, tem essa coisa, né, essa vontade de compartilhar tudo, né? Então a gente aprende coisa tão legal assim no dia a dia. Muitas vezes quando a gente aprende um código novo, um script novo, um esquema novo, a primeira coisa que a gente pensa é: vou fazer um post, vou compartilhar, vou criar uma biblioteca open source. Então essa vontade de compartilhar as coisas e de devolver para a comunidade um pouco do conhecimento que a gente adquire, né, no dia a dia, é também uma coisa que motiva. Bom, vou confessar uma coisa aqui, que uma das coisas que me motivou principalmente a ficar um pouco atormentando o Og no passado foi que eu curtia muito o episódio da época que eu era ouvinte, né? Então eu ouço o episódio desde o começo, foi recentemente, desde 2014, que eu comecei a participar aqui do lado de cá. No começo eu era mais quieto, porque eu sempre gostei de ficar ouvindo as conversas e ouvindo as dicas assim que a gente recebia dos convidados. Então, o que mais me motiva também é essa questão, conhecer as pessoas e principalmente não só o que elas fazem no mundo da tecnologia, e sim o outro lado da moeda, que é como a pessoa é pessoalmente. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de música e o Top 5 é uma das coisas assim que eu acho muito bacana, principalmente para descobrir umas músicas novas. Então, ter também a participação de todo mundo, né, como eu disse, ter os comentários, então sempre tá aprendendo uma coisa nova. Eu acho que isso aí é um grande motivador, e todo mundo que está na área de tecnologia, com a velocidade que ela evolui, é sempre bom assim, porque sempre tem alguém antenado numa coisa que você não tá. Então, quando existe essa comunicação, tudo fica mais fácil para todo mundo. E aí eu já vou aproveitar aqui e já vou passar para a segunda pergunta, né, que foi do Luiz Fernando. Ele não deixou nenhum contato de Twitter ou Facebook aqui pra gente, mas ele pergunta quais são os planos para o futuro. Boa pergunta. Eu acho que, Bruno, você andou falando algumas coisas e fez algumas sugestões. Que tal você responder essa? Começa por você? Beleza. Bom, eu acho que assim, a gente já mudou algumas coisas, né, nos últimos meses aí. E o Castalho, que tradicionalmente é um podcast de entrevista, né, para conhecer as pessoas, esse lado de conhecer o lado mais humano das pessoas e tudo mais. E a gente começou a trazer também os Tech News, né, que a gente acompanha aí as listas, Reddit, Hacker News, as coisas legais que a gente vê durante o dia a dia, e faz um resumo, né, para trazer para os ouvintes as coisas mais interessantes. E a gente agora está começando a incluir os episódios temáticos, né, onde a gente quer pegar um assunto ali que seja legal, chamar uns convidados e esmiuçar com foco naquele assunto, né, e resolver assim as perguntas daquele assunto. Então acho que esses foram os planos que a gente teve, e eu tô tentando me lembrar aqui de algumas outras coisas, mas confesso que não tô lembrando, mas eu acho que foi isso. Acho que a gente vai tentar manter, né, um plano principal aí é manter a periodicidade e intercalar, né, esses formatos aí que a gente acabou estabelecendo, e melhorando nesses formatos, tendo assuntos mais interessantes e trazendo mais participação dos ouvintes, que nem a gente está fazendo hoje, né? Vocês lembram de alguma outra coisa? O Eliezer, então, pode contar o que você está trabalhando, não, Eliezer? Essa é uma boa oportunidade. Faz um tempo já que eu pretendia, né, melhorar um pouco mais o layout do site. Então a novidade que a gente tem aqui é que logo vocês vão ver um novo layout. A gente espera que com esse novo layout fica mais fácil assim para vocês lerem os show notes, fica mais fácil para vocês ouvirem. A gente está trabalhando num player exclusivo que você consegue ouvir no seu browser, isso se você não usar nenhum aplicativo de podcast no seu celular.
Então você vai conseguir, por exemplo, definir a velocidade, você vai conseguir adiantar um tempo, voltar um tempo. Então são alguns controles assim que a gente está dando uma olhada e pretende implementar no nosso player, né? Porque atualmente a gente usa o que o archive.org fornece, mas a gente está procurando customizar um pouquinho mais. Então a ideia é que fique mais fácil e fique mais acessível vocês estarem aí ouvindo os episódios e lendo. E como o Bruno disse, né, eu acho que o principal desafio que a gente tem aí pela frente é manter a periodicidade. A gente tem gravado, né, semanalmente e bom, tem dado certo. O bom também de ter 3 pessoas participando aqui é que sempre já aconteceu, por exemplo, do Bruno não estar presente, que foi uma pena, mas pode acontecer outras vezes, mas tendo 3 pessoas fica a chance é mínima de não dar certo de gravar. Então a nossa ideia é que esse ano de 2017 a gente consiga emplacar aí um episódio por semana, que vai ser muito legal. Eu não tenho nada a adicionar, porque eu acho que vocês falaram todas as coisas que eu também tinha pensado. Então acho que eu já vou pular para a terceira pergunta, que por coincidência é uma pergunta para mim, do Diego Tumeleiro. Então ele mandou a pergunta para mim perguntando qual a origem do nome do podcast. Então a resposta, eu vou falar aqui agora, mas a resposta também pode ser encontrada no primeiro episódio, que foi comigo até, o primeiro episódio, 6 anos atrás, eu expliquei a origem. Mas basicamente eu e Evandro estávamos tentando bolar alguma coisa que fosse em português e queríamos usar uma palavra que tivesse dentro dela tivesse a palavra cast. Então eu fiz um download de um arquivo, eu baixei um arquivo de um dicionário de palavras em português e usando o grep procurei as palavras que tinham lá, que tinham cast dentro dela. Aí apareceu trocentas, né? E nós fomos uma por uma, tentando até assim, tinha palavras que a gente não tinha nem ideia do que significava, e no final de contas encontramos o castalho, que na verdade nós encontramos a palavra castalha, que seria a montanha, uma montanha na Grécia, que seria fonte de inspiração para as pessoas, né, da época, e nós falamos, bacana, é isso mesmo que eu queria uma coisa que fosse fonte de inspiração. Então pegamos castalha, virou castalho, e esse foi o nome do nosso podcast. Legal. É um nome bem bacana, né? Que você pode falar. É um podcast legal pra castalho. E aí todo mundo entende o que você tá querendo dizer. Esse foi um dos segundos motivos, Bruno, que nós escolhemos. Nossa, foram horas de risadas. Foi muito legal. Muito bom. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Klozowski. Eduardo Klozowski perguntou o seguinte: no Castalho, além das perguntas aos convidados sobre tecnologia, sempre tem algumas que fogem do tema, como livro, estilo de vida e afins. Quais desses temas mais surpreenderam vocês, né? Que vocês gostaram mais de conhecer? E se chegaram a mudar alguma coisa na vida de vocês depois que conheceram sobre esse tema? E algum tema que, se não fosse pelo convidado, você não teria imaginado que seria tão interessante, né? Então, eu vou começar respondendo logo de cara, que uma coisa que eu não imaginava como funcionava era hipnose. E aí a gente teve a oportunidade de ir lá na Python Brasil entrevistar o Álvaro, e ele mostrou pra gente ali ao vivo e a cores a hipnose funcionando, conversou, falou sobre várias coisas, tirou vários mitos sobre hipnose da minha cabeça, e eu acho que eu nunca teria tido um contato assim tão próximo com hipnose se não fosse por ele. Eu não teria outro pra citar no seu da hipnose também, que foi assim, como o próprio Álvaro disse, né? Não tem nada a ver com misticismo, e eu achava que era relacionado, então mudou assim a minha visão completamente. E, inclusive, eu ainda não tive coragem naquela oportunidade que eu e o Bruno a gente teve. O Bruno também ficou um pouco com receio, mas quem sabe um dia. E foi muito bacana, porque era um negócio que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse me interessar, e achei muito interessante. Então, além disso, uma das coisas que eu mais gosto é a questão do top 5, que eu já comentei, né? E principalmente a parte de música, que eu trabalho ouvindo música o dia inteiro, então sempre eu tento variar um pouco, que o meu costume, na verdade, é sempre ouvir a mesma música. Então se tem uma música que eu gosto bastante, às vezes eu repito ela várias vezes, a minha esposa que não gosta muito disso aí, que ela fala assim, mas você vai ouvir essa música de novo? Mas é quando eu gosto, quero ouvir o máximo possível, e sempre descobrir novas músicas é bom, porque é aquele negócio, outras pessoas têm uma visão diferente, e às vezes você não tá no lugar certo, na hora certa, para poder descobrir aquela nova informação. Pro meu lado, acho que também o top 5 também
Então, apesar que eu não sei se eu estou respondendo a pergunta do Eduardo, mas eu vou dizer para você, Eduardo, que o Top 5 é a melhor parte do podcast para mim, tá? Então, é por causa do Top 5 que às vezes eu vejo a pessoa de uma outra forma. Tipo assim, se o cara bota lá, não, eu adoro novela. E eu não curto novela, então para mim, eu vou novela, mas aí o cara, quando a pessoa, né? Eu falo cara, mas a gente já entrevistou também tanto homens como mulheres. Então, quando a pessoa fala o porquê de trás, por que eu gosto então de assistir a novela da Sete e tal, essa é a parte que eu curto, porque me abre os olhos de ver uma pessoa da forma como ela é e deixar os preconceitos para trás e realmente entender como que a novela influenciou essa pessoa. É as coisas que eu gosto. Bom, a próxima que a gente tem aqui é do Sebastião Júnior. Ele, na verdade, não fez uma pergunta, mas fez uma sugestão aqui pra gente. Ele falou assim: poderiam fazer um episódio sobre compiladores Python? Por exemplo, PyPy, Nuitica, esse pra mim é novo, não conheço. Tinha um projeto recente que não é bem um compilador Python, mas era o Piston, que já foi descontinuado. Até um Tech News aqui meio que rápido. Bom, a sugestão é boa, eu acredito que vai ser um assunto interessante pra gente falar. E obrigado, Sebastião, aí pela dica. Pode crer. Então a próxima pergunta é do Alisson de Lima Silva e ele pergunta: quais são as principais linguagens de programação e tecnologias que vocês acham que devem ser aprendidas pensando no mercado de trabalho brasileiro? Então, como eu estou fora do Brasil, eu vou dar minha opinião, mas eu não sei qual o peso que ela teria, né? Mas eu diria que você quer aprender Python, eu diria que você quer aprender também Rails, né? Ruby on Rails, por causa que eu sei que existe existe um mercado alto para isso, mas talvez agora também ficar de olho em algumas linguagens que talvez estão começando a crescer e que pode ser que abra uma porta bacana para você, que você tenha mais vantagem em saber sobre essas coisas. Então seria, por exemplo, o Go. Eu até recomendo para vocês escutarem os 2 episódios que nós falamos sobre Go. E talvez um pouco de JavaScript. Believe it or not, JavaScript. Aprender algum framework de Java. Eu vou concordar com o que o Og falou, mas eu acho que uma coisa que eu vejo muito as pessoas aprendendo linguagem de programação já logo de cara, mas não se preocupando em aprender a trabalhar com o sistema operacional, né? Antes. Logo assim, para você já saber como funciona o sistema operacional. Então, eu diria que é essencial você saber um pouquinho de Shell Script, Bash Script, assim, o básico, né? Você saber como ele funciona, as limitações que ele tem, e isso é muito importante porque uma hora ou outra você vai precisar e isso vai fazer diferença no seu trabalho. E aí, escolhe uma linguagem dinâmica, né? Que é uma linguagem rápida, que não é burocrática, né? E que tem bastante oportunidade no mercado de trabalho, como Ruby, Python. Acho que essas são as duas que eu posso citar, e JavaScript, obviamente, mas também tem algumas, depende muito também do que você quer fazer. De repente você gosta muito, por exemplo, de trabalhar na área de dispositivos móveis, e a gente sabe que tanto Python quanto Ruby ainda não tem penetração na área de dispositivos móveis. Então, para esse mercado, eu pessoalmente recomendaria, vou fazer uma recomendação aqui que muitos podem não gostar, mas eu recomendaria C#, porque você pode trabalhar na plataforma que agora é bastante coisa open source da Microsoft, e você tem lá o Xamarin, que é uma plataforma de desenvolvimento para plataformas móveis, que compila para diversos dispositivos. Então o C# também é uma vantagem para quem quer ter mais essa coisa aí do dispositivo móvel. Bom, vou concordar com o Bruno a respeito de conhecer um pouquinho mais sobre o sistema operacional e vou aproveitar um pouquinho o meu passado, que antes eu trabalhava com software embarcado. Então, naquela época, querendo ou não, como você vai mexer com alguns processadores, microcontroladores, essas coisas, a linguagem que predomina, tem algumas coisas que é feita em Assembly, mas eu não conheço Assembly, não trabalhei com Assembly. Basicamente, quando eu trabalhava com isso, era linguagem C. Então, se você está interessado em trabalhar com software embarcado, com hardware, importante você conhecer C. Se você já quiser um pouquinho mais alto nível, então vamos supor, continuando na área de hardware, e você quer trabalhar um pouquinho mais alto nível, você pode usar uma placa como a Raspberry Pi ou então a BeagleBone Black.
elas têm o Linux que você consegue rodar. Aí entra a dica do Bruno, que ele falou de conhecer um pouquinho mais do sistema operacional. Então você pode fazer algumas coisas com Shell Script e tal. Você pode usar Python, pode usar Ruby, eu não sei. Python eu já rodei nas duas plataformas e funcionou legal. Então, só para dar uma visão um pouquinho diferente. E uma linguagem que eu vejo assim sempre com bons olhos aqui no Brasil é Python. Acho que também é a que eu tô mais envolvido, né? Então eu não sei dizer assim nas outras linguagens. Eu só escutei a respeito de Ruby. Eu não sei como é que tá o mercado de Java, que antigamente era bem forte. Então fica aí, acho que basicamente se você aprender Python, basicamente você vai ter bastante oportunidade aí. É isso aí. E agora tem aqui uma outra pergunta do Gleidson. E o Gleidson é uma pergunta para todos, né? Eu acho que eu entendi a pergunta dele. Vamos ver se eu entendi direitinho. Como vocês reagiram com a pressão por manter um sistema em uma empresa? Digo, a pressão de não poder errar e a cobrança, principalmente no início da carreira de vocês, né? Então, como que a gente no início da carreira lidou com a pressão aí de não poder errar e tudo mais? Então, essa é a pergunta dele. Bom, eu posso começar. A minha visão, eu não sei se isso se aplica para todas as empresas, mas quando você está começando, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, as pessoas entendiam que eu estava recém-chegado, que eu estava aprendendo muitas coisas, então elas não esperavam assim que eu fosse ter um desempenho, vamos dizer, com uma pessoa que já tem 2 ou 3 anos de experiência. Sei que muitas empresas, principalmente em anúncios de vaga, exigem que você saiba tudo e mais um pouco. Felizmente eu tive essa experiência, né? E eu acho que o mais importante aqui é você ficar tranquilo. Se tem alguma coisa que você não sabe, estuda um pouquinho mais. Tem muita informação na internet hoje em dia, principalmente na área técnica. É muito tranquilo de você encontrar informação. Então, o fato da gente não saber, e é uma coisa muito comum, porque a tecnologia evolui muito rápido, é muito difícil da gente acompanhar, mesmo a gente tendo anos de experiência. Mesmo assim tem uma coisa nova, e até o Tech News aí para tentar diminuir um pouquinho isso aí, né? E a gente acaba ouvindo também dos nossos ouvintes algumas dicas que a gente nem estava sabendo. Então eu acho que ter esse networking também é muito importante. Conhecer alguns amigos, estudar alguns assuntos, ter sempre a mente aberta para aprender algo novo. Isso aí eu acho que acaba ajudando você a superar um pouquinho dessas barreiras. E eu acho que não seria bem barreiras, as expectativas iniciais. E o bom também é que quando você está começando, tudo é novo, tudo é legal. Então você acho que tem um ânimo assim diferenciado para estar aprendendo sempre algo novo. Eu concordo. Eu acho também assim que no começo da carreira esse negócio de pressão de não poder errar é meio complicado, né? No começo da carreira você vai errar de qualquer jeito, não tem como. Então acho que a melhor forma de você lidar com a pressão é evitando ela. E só tem um jeito de você evitar a pressão, que é trabalhando com transparência. Por exemplo, em uma reunião com seus gerentes, quando eles te pedem uma estimativa, a pior coisa que a gente faz é quando a gente fala: ah, vai ficar pronto amanhã. Ah, eu acho que vai dar certo. Então, a melhor coisa para você evitar a pressão é agir com transparência, sinceridade e falar assim: olha, eu não tenho certeza se eu vou conseguir terminar amanhã, eu acho que eu vou demorar uma semana, mesmo que para você esse prazo seja longo, mas você está agindo com uma sinceridade que não vai te causar uma pressão, né? Então, desde que todos os lados aí da empresa, né, do projeto que você está desenvolvendo tem visão completa e sabem de tudo que está acontecendo, você minimiza as pressões que possam existir, né? Então você tem que trabalhar para isso, e aí você vai errar com certeza e aprender com o erro, né? Não tem outro jeito de aprender. Olha, no meu caso, a forma como que eu lidei com, né, a forma como eu reagi um negócio de pressão, de manter um sistema de empresa, não errar e tal, foi, eu primeiro fiquei super deprimido e comecei a achar culpa nos outros, tá? Então eu não tenho vergonha de falar que essa foi a forma como eu reagi. Eu vim de um mundo onde eu era o único programador e me achava o rei da cocada preta, até o dia que eu caí num lugar onde que só tinha crânio e eu era o cara mais burro que tinha lá no meio da galera. Então essa forma foi a forma que eu reagi. Felizmente eu acordei.
no meio do negócio, eu falei assim, gente, olha só o que eu tô fazendo aqui, né? Isso sim que é burrada, de ficar agindo dessa forma, tentando achar culpa em outros para poder, então, desculpar a forma como que eu não estou conseguindo lidar com a pressão e eu não estou conseguindo entregar uma coisa de qualidade. Então, a forma como então, eu reagi a partir desse ponto foi que eu falei assim, olha, eu vou aproveitar tudo quanto é oportunidade que tiver de aprendizado, eu vou pegar. Então era assim, se era para falar assim, alguém aí, eu preciso que alguém faz o café pra gente, eu vou lá fazer o café. Eu não fiz isso, só tô dando um exemplo, mas eu peguei tudo que aparecia, se era para fazer o café ou se era para poder compilar um pacote para entregar pro sujeito 2 dias depois, mesmo se eu não soubesse nada de compilação, eu falei assim, eu vou pegar esse bagulho e eu vou aprender aqui. Então essa foi a forma como eu reagi e graças a Deus eu acordei a tempo, peguei essa atitude e eu acho que essa atitude de reconhecer as minhas limitações, não ter vergonha de reconhecer isso na frente dos outros, mas me oferecer para poder trabalhar e aprender, isso me ajudou bastante na minha carreira. Bom, seguindo aqui para a próxima pergunta, ela foi feita pelo Tarcísio Ferraz, na verdade não é a próxima pergunta, são as próximas perguntas. Então ele deixou aqui algumas para a gente responder. Qual recomendação do Top 5 te surpreendeu muito? Qual tecnologia, conceito você aprendeu com os convidados? Se provou útil depois? Qual episódio você geralmente recomenda para os novos ouvintes? Quais pessoas você deseja muito entrevistar? Para os convidados também, no caso eu acho que ele estava imaginando que a gente teria algum convidado, mas no caso é só nós 3 hoje. Qual tecnologia está na sua lista para aprender? E o que pode ajudar o open source no Brasil a crescer ainda mais? Ele fez bastante pergunta, né? Vamos tentar responder elas rapidinho. Bom, top 5 que me surpreendeu muito. Eu acho que recentemente eu fiquei surpreendido quando o Arx falou pra mim que ele gosta muito do Paulo Coelho. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de preconceito com o Paulo Coelho, é normal. A galera fala assim, Paulo Coelho, os livros dele não são bons e tal. E aí ele falou que gosta, e isso me surpreendeu até porque eu gosto do Paulo Coelho. Eu já li os livros dele, os primeiros, né? Achei muito legal. Sempre achei meio errado essa coisa do preconceito que o pessoal tem com ele. Então eu fiquei surpreendido com isso. Tecnologia, conceito que eu aprendi com um convidado que se tornou útil depois. Eu acho que eu tô aprendendo ainda, né? Eu tô aprendendo bastante coisa do OpenStack, né? Voltando ainda pro episódio aí anterior. Tô bastante interessado no OpenStack, então esse foi um episódio que também trouxe algumas ideias. Episódio que eu recomendo pros ouvintes é sempre o último. O último episódio é sempre o mais legal, né? O mais recente. Quais pessoas você deseja muito entrevistar? Obviamente que eu quero entrevistar o Guido, né? Vou mandar ainda para ele um e-mail falando que a gente quer ter ele aqui no Castalho. Já pensou? Que legal. E para os convidados, a tecnologia que está na minha lista para aprender, ainda não decidi, estou entre Go, Rust, Elixir, que são essas 3 linguagens aí que está no meu radar, mas ainda não mergulhei de cabeça em nenhuma delas. E para ajudar o open source no Brasil a crescer, acho que as universidades, né, tem que colocar mais open source no programa assim, de ensino. Eu vou pular então nessa aqui. Não vou responder todas elas não, mas vou responder algumas. Então vai ser o seguinte: qual o episódio que eu vou recomendar para os novos ouvintes? Eu vou recomendar a entrevista que eu fiz com o Evandro Pastor. Foi muito tempo depois que ele começou, né? A gente começou a fazer o podcast junto. Eu achei ele assim hilário, achei muito gozado. Então eu vou recomendar ele. Eu gostei muito dele. E se você quer conhecer uma pessoa também assim que é bastante inspiradora, ainda mais nos últimos meses, o Kenneth Wright, foi um episódio que a gente fez recentemente, eu recomendo ele. Só que você tem que falar inglês para você escutar isso, porque ele foi feito em inglês. Qual a pessoa que eu gostaria muito de entrevistar? Bem, como o Tarcísio não deixou claro se eram pessoas atuais, vivas ou não, eu vou falar então que, se eu pudesse, eu adoraria ter entrevistado o Monteiro Lobato, por exemplo. Eu adoraria poder entrevistar o Júlio Verne, tá? 2 escritores que marcaram muito a minha infância, porque eu tenho uma curiosidade enorme de saber como que esses caras tiveram tantas ideias e como é que eles criaram tantos personagens assim. Eu acho que, sabe, essas seriam as pessoas que eu gostaria de entrevistar. Dentre as pessoas vivas de hoje, eu acho que eu gostaria muito de poder entrevistar o nosso CEO da Red Hat, o Jim Whitehurst. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre como é que foi a transição dele, de sair de uma companhia que, se eu não me engano, era Delta,
né, uma companhia fechada, uma companhia típica americana, e vir trabalhar na Red Hat e fazer o que ele fez, né, que ele tem alguns anos e a companhia tem crescido bastante. Eu acho que ele é uma das pessoas que eu penso assim, que eu gostaria muito de poder entrevistar e aprender um pouquinho mais sobre ele. Eu vou seguir mais ou menos o que o Og fez, vou responder algumas aqui. Recomendação do top 5 que me surpreendeu. É meio difícil falar assim de um específico, mas um negócio que me marcou um pouco foi a entrevista do Kenneth Wright, que ele comentou a respeito das músicas, né, que ele criou, e aí teve um pouco a ver com o que ele estava passando na vida dele. E aí eu parei para ouvir o álbum que ele fez, e foi um negócio assim que foi, não sei, eu consegui sentir um pouco do que ele talvez estava sentindo em determinadas músicas que ele comentou enquanto ouvia. Então foi algo assim que eu tive uma experiência um pouco diferente, né, que eu vinha tendo com música. E aí até me fez despertar, assim, de tentar conhecer um pouco mais da onde surgiu a música, como foi meio a história da produção dela. Isso de modo geral, assim. Então é um negócio que é bacana, porque às vezes você ouve, você tem uma interpretação que é sua, talvez da sua vivência, mas a pessoa ela teve outra, então você tentar conhecer um pouquinho mais disso aí, eu acho que é um negócio bacana. Qual episódio você geralmente recomenda? Eu vou seguir um pouco o que o Bruno disse, que é recomendar o último, ou seja, sempre falar, vai sair um episódio na semana que vem, teve o último que foi assim, assim, assado. A gente está num ponto que a gente pode falar, tiveram vários episódios legais. Recomendar todos é meio difícil para alguém que está começando, então começa pelo último, aí se você se interessar, você começa a ouvir os outros. Qual tecnologia está na sua lista de aprender? Eu tive dando uma olhada em Go não recentemente, há um ano e pouco atrás. Eu parei porque outras coisas apareceram, mas eu acho que ainda é uma tecnologia que eu tenho vontade de aprender um pouquinho mais. Eu já fiz alguns exemplos básicos, não conheço assim Go que fala assim, eu sou confiante e vou desenvolver algo em Go, não é o caso, mas eu sei um pouco dos benefícios que ela traz. E o que pode ajudar um pouco de open source no Brasil, eu vou concordar com o Bruno que as universidades elas poderiam trazer um pouco mais. Existem algumas universidades que têm parceria com a Microsoft, né, que ela inclusive oferece licenças de software do Windows, da suite Office e as outras coisas para os alunos. Então acho que isso aí vai um pouco das universidades, porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas assim com Windows que não sabe que tem outra alternativa, que no caso seria o Linux. Então, normalmente quem trabalha com tecnologia acaba conhecendo isso, mas isso não acontece, eu acho, que para as outras áreas. E quem eu gostaria de entrevistar? Não sei, vou pular essa aqui. Valeu. Tá bom, então a próxima pergunta é do meu grande amigo Thiago Ayubi, também conhecido como Kurt Kraut. Eu conheço esse cara tem muito tempo e até conheço ele pessoalmente. Então tive uma oportunidade de... Nos encontramos no aeroporto uma vez que eu fui ao Brasil e a gente passou, sei lá, algumas horas lá tomando uma cerveja junto, foi muito bacana. A pergunta dele é: gostaria de saber os softwares utilizados na gravação, edição e distribuição do Castalho e perguntar de forma despretensiosa: que tipo de coisa foi dita pelo entrevistado que não podia ir para o ar de modo algum? Contem o milagre sem dizer o nome do santo. Tá, então, de uma certa forma, eu já vou pular aqui e vou responder. Acho que eu mencionei algumas coisas, mas eu vou enumerá-las então. Nós gravamos o podcast usando várias ferramentas. Dentre elas, como eu estou no Mac hoje em dia, eu uso um programa que chama-se Audio Hijack Pro. E se eu não me engano, o Eliezer também usa mesmo. O Bruno usa o Skype Recorder. É isso, Bruno? Eu estou usando o Audacity. Desculpa, é mesmo o Audacity, agora que eu fui me lembrar. Então, ó, Audacity pro Bruno, pra mim e pro Eliezer, o Audio Hijack. Como é que é o nome do bagulho mesmo? A Hijack Pro. Audio Hijack Pro. Isso. Nós usamos eles e os episódios são gravados hoje em dia pelo Skype. Tá? Então a gente usa tudo isso pelo Skype. Depois, para edição do áudio, eu uso o Audacity. É o próprio Audacity que eu uso e é o que eu estou mais acostumado. Nunca tentei usar nenhuma outra ferramenta, não.
Para hospedar os arquivos, geralmente eu gero pelo Audacity, eu exporto tudo usando o formato MP3 e também o formato do Mac, e eu jogo no archive.org, e o archive.org ele mesmo gera para mim um OGG, um arquivo OGG, né, OGG. Então ele faz tudo isso para a gente. O site do nosso podcast, ele usa a tecnologia chamada Pelican, que é uma biblioteca em Python, e ele gera então usando uma linguagem de markup, né? A gente usa o Restructured Text. Ele então permite você gerar o site todo de forma estática, né? Em HTML e tal. Então a gente usa isso. Todo o site, todos os episódios e todas as coisas relacionadas ao nosso site são hospedados pelo GitHub. Então de uma certa forma a gente usa o Git e a gente usa o GitHub. E por trás dos panos, para poder gerar tudo, toda vez que uma coisa vai mandada lá, você faz um commit com um novo episódio, igual o Elias e o Bruno fazem. A gente usa o Travis, né? Que seria o Travis, para poder então ele pega toda vez que tem um merge, né? Uma coisa assim, ele vai e executa o Pelican para poder gerar o site estático para gente. Estou esquecendo alguma outra tecnologia? A gente também usa o Google Drive, né, hoje em dia, para colocar os nossos textos, né, os scripts, que antes do episódio a gente coloca algumas ideias lá, faz um brainstorming do episódio, então fica tudo no Google Docs. Bom, tem aqui mais uma pergunta do Thiago Perrota, e o Thiago Perrota quer saber o seguinte, ó, em quase todos os episódios a gente tem top 5 dos convidados, né, filmes, séries, livros, músicas e etc., e depois de vários episódios, não sei qual é o top 5 dos hosts, Bruno, Eliezer e Og, né? Então, bom, o meu top 5 já está no episódio que eu fui entrevistado, né? Antes de eu fazer parte do podcast, mas eu posso dar uma atualizada nele hoje. Então a gente vai comentar aqui no final do episódio hoje um pouquinho do nosso top 5. Bom, seguindo aqui, a próxima pergunta é do meu irmão, Elison Mendes Rezende. Ó, isso é panelinha, hein, cara? Bom, foi meio na sorte aqui eu ter caído com a pergunta dele, mas vamos lá. Qual a diferença entre linguagens fortemente tipadas e linguagens fracamente tipadas, e quais são as linguagens que se encaixam em cada categoria? Ah, essa pergunta aí é boa, hein? Essa daí é legal, porque tem uma confusão entre esse negócio de fortemente tipado e fracamente tipado, né? Muita gente confunde o lance de ser fortemente tipado com ter declaração de tipo, o que não tem nada a ver, né? Não significa, por exemplo, tem linguagens que são dinâmicas, você não é obrigado a declarar tipo, mas a tipagem é forte. Então eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, Python é uma linguagem dinâmica, você não tem que declarar o tipo, você simplesmente faz uma atribuição e o tipo ele é feito ali na hora, né? Através do operador da atribuição. Mas ela é uma linguagem fortemente tipada, né? No caso de Python. Isso significa o quê? Que a hora que eu declarei um tipo string, por exemplo, eu tenho validação nas operações que eu posso fazer com essa string. Então, por exemplo, se eu quiser fazer, eu tenho duas strings, né? Eu tenho lá o nome A e o nome B. E eu quero fazer nome A mais nome B, o mais é o operador de adição. Então, se eu tiver duas strings, eu consigo fazer nome A mais nome B. Ele vai simplesmente concatenar os dois nomes. Então, isso é uma tipagem forte, porque além de você ter um tipo definido, as operações desse tipo também são validadas. Já numa linguagem que é fracamente tipada, e aí eu vou citar o JavaScript e o PHP, né? Você tem uma tipagem fraca, que é o seguinte, você tem lá o tipo, né? Por exemplo, o nome A, está escrito lá uma string, e por algum motivo você tem lá a variável B, que é um número. E aí você consegue fazer variável A mais variável B. E ele faz a operação entre essas duas independente do tipo. E aí, se você tem um texto lá escrito Castalho e um número 5, ele vai fazer com que o resultado seja Castalho 5, né? E às vezes isso daí está errado. E o pior de tudo é quando acontece o seguinte, você recebe um texto, né? um formulário, a pessoa preenche lá um número lá, 30, colocou lá 30 e enviou. Só que isso vem, né, para a sua variável na hora de atribuir como sendo uma string, né? Você tem o 30. E aí, em algum lugar do seu programa, você vai fazer uma operação nesse 30. Você vai fazer, por exemplo, 30 mais 1.
né? E aí você gostaria de ter 31, mas como a tipagem é fraca, você vai ter 301, porque ele vai pegar a string 30 e mais o número 1 e concatenar. Então você cai nessas pegadinhas, né, entre concatenação e realmente operação aritmética em cima da tipagem. Isso acontece também com multiplicação, né? Você sabe que em Python você pode pegar um texto e fazer ele vezes 5. Ele repete 5 vezes aquele texto. Agora, se você recebeu, por exemplo, um número, 30, no seu formulário da sua loja virtual e a pessoa comprou 5 unidades, você quer fazer 30 vezes 5, se você fizer 30 vezes 5 e for string, né, você vai acabar repetindo a string 30 5 vezes, não é o resultado que você quer. Então a diferença é essa, a tipagem forte significa que as operações aritméticas, né, os operadores, serão validados, né? Obviamente que tudo isso pode ser customizado, né, numa linguagem dinâmica, você pode fazer sobrecarga de operador, mas o core da linguagem, né, as coisas que já vêm embutidas ali, cada um deles serão compatíveis somente com aqueles tipos, né? Então não tem nada a ver com você declarar ou não a variável. Bom, assim eu fiquei sem nada para comentar. Eu também, eu não tenho nada mais a adicionar, não. Então acho que podemos ir para a nossa última pergunta, que é muito gozada até. Foi feita pelo Grão Malik Isaac. Ele mandou essa pergunta, ele é lá do Telegram, do canal do Hacking Cash, e ele fez a seguinte pergunta: quanto você gastou para tocar o Castalho do início até hoje? Por gentileza, responda com unidades de bala Juquinha e Gol 1000. Então, nós já falamos o valor em dólares, né? Que foi quanto foi que a gente gastou para manter isso, o podcast por 6 anos. Mas agora eu vou pedir a ajuda do matemático Oswaldo de Souza para poder fazer a transformação desse número aí de $450 para as unidades aí que foi pedido pelo cara. Bom, já que o matemático Oswaldo de Souza não está presente, eu vou esclarecer aqui. Então ele mandou aqui os comentários para a gente. Foi o seguinte: considerando a cotação do dólar de hoje, que está 3,084, ou seja, R$3,08 e 4 alguma coisa, que sempre eles usam 3 dígitos depois da vírgula. Em termos de bala Juquinha, considerando que para você comprar uma bala Juquinha hoje é 10 centavos, você, para manter o episódio nesses 6 anos, foram gastas 13.878 balas Juquinha. Então daria aí bastante bala para poder passar esse tempo todo. Quem sabe, eu acho que nem nesses 6 anos seria capaz de ter esse tanto de bala, de consumir esse tanto de bala. Agora, em termos de Gol 1000, esse aqui foi legal, porque o Gol 1000, ele tá... Manter um podcast hoje está mais barato de que você ter um Gol 1000. Então, um Gol 1000 hoje na tabela FIP, ele tá por R$ 6.235. E fazendo essa conversão, se tivesse investindo esses 6 anos em um Gol 1000, a gente seria capaz de apenas ter comprado 22,26% desse Gol. Então, nem um quarto do Gol a gente foi capaz de comprar nesses 6 anos em manter o podcast. Então precisa manter o podcast por 30 anos para poder comprar um Gol. Agora, peraí que eu quero fazer só mais um cálculo aqui, que é o seguinte: são 365 dias por ano vezes 6 anos. Então são 2.190 dias, mais ou menos, né? Não estou contando o ano bissexto. Então, se você pegar 13.878 balas Juquinhas e a gente dividir pelo esse número que eu falei de dias, então quer dizer que você pode chupar 6 balas Juquinhas por dia durante os 6 anos. 2 para cada um de nós. 2 balas para cada um. Exatamente. Então tá aí. Se alguém quiser mandar as balas Juquinhas, por favor, meter um pacote para mim aqui, para North Carolina, um para Minas e um para São Paulo. Beleza. Eu gostei muito das perguntas. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que deixou lá pra gente um comentário, as suas perguntas. E eu acho que agora a gente pode voltar para terminar esse episódio de 6 anos, a pergunta do Thiago Perrota. Ele pediu pra gente falar sobre o nosso top 5. Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso top 5. Eu tenho aqui na primeira categoria livros, e nós vamos por ordem alfabética. Então, Bruno, vamos lá, top 5 de livro. Beleza. Bom, eu gosto muito de um livro chamado De Alma para Alma, Filosofia para os que Pensam e Choram. É um livro de filosofia, cada
Cada página, né, é um texto totalmente desconectado dos outros. De vez em quando eu pego um texto, dou uma lida. Acho bem legal, é de um filósofo brasileiro chamado Huberto Roden, que inclusive o Huberto Roden era amigo do meu avô. Esse é um detalhe interessante. E aí eu ganhei esse livro do meu avô, né? E aí por isso que eu gosto bastante dele. Mas é um livro realmente bastante legal para quem gosta de filosofia, né? Um outro livro que eu gosto muito chama-se O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é do Lima Barreto. É um clássico da literatura nacional. E pra mim, assim, a literatura... Esse é um dos livros que mostra a cara do Brasil, sabe? Tipo, todo o estereótipo, tudo aquilo que a gente imagina. Tipo, é um livro muito antigo e que até hoje ele é atual, assim, mostrando como é o brasileiro, como é essa coisa de ser brasileiro, né? A identidade brasileira. Coloquei um outro livro aqui que eu ouvi recentemente, né? Eu não li porque agora eu tô só nos audiobooks, que se chama The Paradox of Choice. Esse é um livro em inglês, né? Eu escutei ele no U-Book. E ele é um livro que fala que a gente está vivendo uma era onde todo mundo tem muitas escolhas e isso atrapalha a gente, né? Então, antigamente, por exemplo, a gente tinha uma escolha só de um plano de saúde, que era o Cruz Azul, né? O Blue Cross, e a gente era feliz. Hoje em dia a gente tem 50 opções e a gente nunca está feliz com nenhuma delas. Então, tem muita coisa legal nesse livro. Outro livro que eu gosto bastante chama-se A Política Sexual da Carne. Eu sou vegano, né, e sou bastante assim ativista nesses temas que rolam as minorias. E a política sexual da carne faz uma relação entre o consumo de carne e as questões econômicas e tudo mais assim na nossa vida. Aí eu tenho os últimos dois aqui que são livros técnicos que eu já citei. Programming em Lua, mesmo que você não vá programar em Lua, tem muita coisa legal para aprender. E o Python Essential Reference do David Beasley, principalmente se você quiser aprender programação assíncrona e paralela. Bom, aqui eu acho que eu vou surpreender o pessoal um pouco. Eu acho que o pessoal ficou imaginando que eu não ia ter nada para citar aqui em top 5 de livros, mas eu tenho aqui, eu vou colocar primeiro 2 livros não técnicos, e o meu desafio foi colocar 2 livros não técnicos que eu li 100% deles. Então o primeiro foi O Monge e o Executivo, e o segundo foi O Conselheiro. Esses 2 livros estão relacionados com a liderança e atitudes nesse sentido. Então são 2 livros muito bons que eu lia na hora do almoço. Enquanto eu fazia o meu horário de almoço, eu almoçava rapidinho e dedicava um tempo lendo esses livros. Depois que eu comecei a trabalhar em home office, isso não é mais possível, porque eu tenho que ir lá fazer o almoço e depois eu tenho que lavar a louça. Então esse hábito que eu tinha assim saiu um pouco. Mas uma coisa que eu costumo fazer, e isso aí eu procuro tempo nas minhas horas vagas, é ler livros técnicos. Então aqui eu vou citar um pouquinho de quando eu comecei com Python lá atrás. Então foram 2 livros na verdade que eu acabei comprando, livro físico. O primeiro deles é Mergulhando no Python, né, que a versão em inglês é Dive into Python. E Aprendendo Python, que a versão em inglês é Learning Python. Então esses 2 livros me ajudou bastante assim um pouco. Isso aí, eu não sei se tem versão... O Dive into Python eu sei que tem para a versão 3, o Learning Python eu acho que ele foi atualizado também, não tenho certeza. Mas eu acho que a versão que eu tenho aqui de Aprendendo Python é a versão 2.2, era relacionado a uma versão assim bem antiga. Mas eu acho que ainda hoje ele está bem atual assim para a parte básica, né? Lógico que mudou bastante, ainda mais que a versão 3 do Python que a gente tem a biblioteca de assíncrono e tudo mais, mas são 2 livros bacanas que eu aprendi bastante. Então isso aí foi um pouco que me ajudou quando eu estava começando lá atrás, por volta de 2008, 2009. Depois um outro livro que eu gostei bastante de ler, que foi o Practical Vim, que a gente já fez um review aqui no Castalho, e o que eu mais gostei foi porque eu seguia o Drew New, que é o autor desse livro, e ele acabou, assim, eu fiz um comentário para ele e ele acabou pedindo para eu fazer o review de 2 capítulos desse livro. Então assim, tem um pouquinho da minha participação ali, pelo menos falando que eu tinha aprendido, que eu achei interessante esses 2 capítulos. Então foi um livro bem interessante. E agora livros mais recentes, né? Tipo, entra esse Practical Vim também, entra o Fluent Python do Luciano Ramalho, é um livro sensacional. Eu acho que eu tô por volta de 50% a 60% desse livro. Eu tô lendo linha a linha dele, embora tenha algumas coisas assim que eu já sei, né? Já tem um tempo que eu trabalho com Python,
Mas o Luciano ele aborda, tem uma visão diferente, assim, um pouco de como as coisas funcionam internamente. Então você acaba aprendendo, aprendi bastante coisa lá mesmo tendo certa experiência já com a linguagem. Então é um livro que eu recomendo muito. E por sinal é um livro muito bem avaliado, não é à toa. E um livro que eu gosto muito, faz muito tempo que eu já li, mas é um livro muito bacana, que é o de Expressões Regulares, do Aurélio Jargas. Esse livro aqui ajudou a tirar o misticismo de que eram as expressões regulares. Então hoje consigo entender, lógico que tem umas expressões regulares muito cabulosas, mas normalmente eu consigo entender muito, e foi esse livro aí que me deu essa visão legal de expressões regulares. Bacana. Então agora pro meu top 5 foi difícil, né? Imagina só, eu que gosto de ler, fazer um top 5. Não deu, não tem top 5, tem top vários aqui. Então, primeiro, Os Meninos da Rua Paulo, que foi um livro que eu li quando era garoto e me influenciou muito a minha infância. E eu acho que tem muitas coisas nele lá que, de uma certa forma, tem a ver com a forma como que eu sou, ainda mais em relação à amizade, a forma que eu vejo a amizade, sabe, entre pessoas. Então, esse foi um livro que me marcou bastante. Dandelion Wine, do Ray Bradbury, é outro que eu só vim conhecer ele muito tempo depois, aqui, já morando nos Estados Unidos. Eu adoro esse livro, muito bom. As Vinhas da Ira, pelo Steinbeck, John Steinbeck, eu até mencionei em um dos nossos episódios de Tech News, eu fiz o book review dele. Esse é um livro que eu só fui ler depois dos 40 anos de idade, e eu adoro o livro, e foi a minha apresentação ao John Steinbeck. Então esse é um livro que me marcou muito e abriu a porta para me conhecer mais sobre ele. Dom Casmurro, do Machado de Assis, e Os Capitães da Areia, por Jorge Amado, foram livros que eu fui ler aqui nos Estados Unidos, ou seja, mesmo que eu estava no Brasil até os 16 anos, eu tive a oportunidade de ler isso, não tive nenhum interesse em ler. Naquela época eu falava, não quero nada que seja nacional, né? Nessa época assim, eu não queria nada disso, literatura brasileira. E, nossa, foi muito bom, eu acho que valeu a pena ter esperado tanto tempo, porque eu realmente apreciei muito e gostei muito, então tem que mencionar esses aí. E eu acho que para botar tudo assim, para não ficar aqui até amanhã falando de livros, eu tenho que mencionar que Maria José Dupré, Monteiro Lobato, Coleção Vagalume, Turma da Mônica, Tio Patinhas, Tex, Zagô, Ken Parker, Júlio Verne e Isaac Asimov. Todos esses nomes que eu falei foram parte da minha infância e fizeram uma fundação, assim, me deram a base de leitura, foram esses autores, esses livros aí. Bom, seguindo aqui nos tópicos que a gente costuma perguntar, né, para os nossos convidados, a gente vai falar um pouco sobre música agora, e seguindo a ordem alfabética. Bruno, fala aí pra gente o que você tem pra indicar. Dessa vez é difícil pra mim falar de música, porque eu gosto muito, eu escuto muita música, e muita música diferente, de vários estilos, assim. Obviamente que eu gosto muito mais de rock e heavy metal, mas eu escuto vários outros estilos, então é bem difícil escolher, mas eu escolhi só 5 aqui, né? Fui bem certinho. Então eu vou citar uma banda que eu gosto muito que chama Anathema. Anathema faz um rock progressivo no estilo Pink Floyd, assim, mas um pouco mais viajado, assim, com mais coisas eletrônicas, e eu gosto bastante. No começo eles eram bem góticos, agora eles estão um pouco mais eletrônicos. Eu gosto muito do Jethro Tull, que é uma das maiores bandas do rock progressivo assim no mundo. É uma das primeiras que fizeram rock com flauta, né? Então eu acho muito fantástico. Não posso deixar de citar o Black Sabbath, né? Porque o Black Sabbath é uma das maiores bandas que já existiu. Infelizmente chegou ao fim, né? Na semana passada, acredito, fizeram o último show. E tudo que o Black Sabbath fez é muito bom. Creator. O Creator é uma banda de thrash metal. Acho que o maior nome assim do thrash metal, realmente assim, aquele thrash metal bem pesado assim. Eu costumo dizer que eles tocam MPB, né? Música pesada e barulhenta. E eu gosto de vez em quando, principalmente quando eu tô na academia, né? Tô lá na academia, assim, põe o fone de ouvido, eu tô escutando música pesada e barulhenta, dá maior energia. E aí, pra sair totalmente desse mundo, eu vou citar um outro. Eu tô gostando muito de língua italiana, né? Tenho tentado aprender italiano. E aí tem um cantor que é como se fosse o Roberto Carlos da Itália, sabe? Ele é o maior cantor italiano, chama Nicolò Ariliano. E o Nicolò Ariliano tem músicas fantásticas, tanto em inglês quanto em italiano. E eu gosto bastante de ouvir, principalmente para aprender italiano.
Bom, aqui a gente já tá num assunto que pra mim fica um pouco complicado de ter um top 5. Eu gosto bastante de música, principalmente que a música me faz lembrar de vários momentos, né? Minha memória é um pouco ruim, mas a música ela me ajuda porque quando toco uma música que tocava em determinada época da minha vida, assim, me faz lembrar. Então acho assim que uma banda que me marcou durante muitos anos e marca ainda hoje é o Linkin Park. Gosto muito. A primeira música que eu ouvi deles foi In The End. Foi o que me fez curtir a banda e desde então vem seguindo. Eu tenho vários CDs deles. Hoje em dia não estou consumindo mais CDs, mas eu já tinha uma coleção já meio grande já, só os mais recentes que eu não tenho. E por coincidência hoje eles lançaram uma música, eu até vou aproveitar para citar aqui, a música chama Heavy. Eles gravaram com a Kiara, então foi bem legal que coincidiu hoje no dia 16 de fevereiro de 2017, eles lançaram a música e a gente foi gravar. Então como eu falei que eu ouço a mesma música várias vezes, já foi umas 50 vezes que eu já escutei ela. E eu gosto bastante assim das músicas, né, que começou, porque foi um pouco que marcou e me fez gostar da banda, que é o primeiro CD deles, que explodiu assim, que foi o Hybrid Theory. E depois em seguida, ou não sei se foi um pouco depois, que eles criaram Meteora. Então, assim, basicamente eu gosto de todas as músicas que tá lá, não vou nem citar aqui, porque senão eu vou ficar falando música por música. Depois disso, um dos integrantes do Linkin Park, o Mike Shinoda, ele fez uma empreitada que foi solo, né? Que na verdade não quer dizer que ele saiu da banda para fazer isso, mas ele fez um side project, um projeto alternativo, assim, vamos dizer, que chama Fort Minor. Então eles têm uma música que chama Candy, que fala um pouco sobre a guerra que teve entre Estados Unidos e Japão, a bomba nuclear e tudo mais. Então é uma música bem legal, assim, o som e também a letra dele. E, bom, eu tenho um pouco o lado de música eletrônica, eu ouço bastante, normalmente é uma música que me faz assim, enquanto o Bruno ouve o MPB para poder malhar, eu costumo ouvir música eletrônica para poder me dar um ânimo. Então, o Hardwell é um dos DJs assim que me anima bastante. Tem uma música em especial que é o Never Say Goodbye, que marcou assim um pouco, foi um pouco quando eu tava saindo e começando a trabalhar na Red Hat. Então na música ele fala assim que você nunca vai voar se você tiver medo de altura. Então basicamente diz que você nunca vai conseguir algo se você tiver medo de tentar aquilo. Então é uma música que foi bastante e me ajudou um pouco nessa decisão e na vontade de tentar algo diferente. E vou citar aqui mais dois, que é o Nick Romero e o WNW. WNW. Então são dois outros que eu gosto bastante, tem bastante música assim que eu ouço deles. Normalmente eles têm podcast também, que aí no caso é só música, eles lançam assim, as novidades da semana. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem acompanhar e gostar. E aqui voltando um pouco mais pro rock, música assim um pouco mais antiga, né? Eu gosto bastante de Queen e Scorpions, são duas bandas assim muito boas. Outra artista assim que me marcou bastante, principalmente na minha infância, eu lembro que eu tinha até uma fita VHS, era o Michael Jackson. Recentemente eu tenho algumas das músicas que eu tenho ouvido, é o They Don't Care About Us e Earth Song. São duas músicas assim bem fortes na letra e no som também, gosto bastante. E fugindo um pouquinho disso, tem um pouco a ver assim com música clássica, né? Porque na verdade são dois violoncelos. E o nome não sei se posso dizer banda, mas é Two Cellos. É bem legal que eles fazem cover, então eles pegam alguma música, assim, por exemplo, de rock ou música clássica mesmo, e eles fazem a releitura deles, utilizando dois violoncelos, e eu acho que tem uma bateria só que acompanha, é isso que eles usam. E é bem legal assim, eles têm alguns vídeos no YouTube e tal, mostrando... Tem até um vídeo que eu vou deixar em específico aqui, eu não lembro qual que era a música que eles fizeram cover, mas eles tocando música clássica como se fosse antigamente, aí começa a agitar e tal, porque na verdade ela é um rock, se eu não me engano é Thunderstruck eu esqueci a banda, mas do AC/DC. Isso, exatamente. Então
É legal assim que tá todo mundo assim no teatro, como parecia ser antigamente, né? Que o pessoal ouvia música, ia lá e tal, e eles começam a tocar e é bem bacana assim que as crianças gostam da música e o pessoal mais velho assim acha um absurdo. Então esse vídeo aí é bem bacana assim. Tá, agora é minha vez em termos de música. Eu acho assim que eu sempre imagino que cada pedacinho da minha vida, cada fase da minha vida teria o seu próprio soundtrack. E eu acho que eu poderia também, a minha lista poderia ter sido bem maior. Mas aí eu falei assim, deixa eu botar aqui uma lista das bandas que realmente me marcaram, assim, que dentre todas as que eu gostaria de mencionar, essas são as que marcaram bastante. Então, tem que começar com Legião Urbana. Legião Urbana foi, pra mim, a melhor banda brasileira, ponto final. Acho que não existe nenhuma outra que seja. Por isso ela tá no primeiro lugar, Legião Urbana. Depois Dire Straits, adoro Dire Straits. Principalmente o Mark Knopfler, eu acho o cara um guitarrista fenomenal. Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso. Quantas festinhas, quantos corações quebrados, quantos amores e tudo mais eu passei, sofri e foi baseado escutando essas músicas aí. E da mesma forma também, né, nessa época assim, de infância ainda, eu diria Pink Floyd, Led Zeppelin, também foram o soundtrack de muitas dores de cabeça e coração e paixão e tudo mais, e me acompanharam bastante. Depois veio o Nirvana, e hoje em dia eu gosto assim eu tenho escutado mais blues e jazz, então acho que dentre eles assim eu diria Ella Fitzgerald e Etta James, duas mulheres assim que eu acho que tem uma voz fenomenal também, eu gosto muito delas. Legal, bom, a nossa última parte agora é para falar sobre filmes. Eu não sou um grande apreciador de filmes, assisto poucos, mas os poucos que eu assisto eu gosto de prestar bastante atenção assim em enredo e todas as outras coisas. Quando eu fui entrevistado no Castalho, né, antes de fazer parte do podcast, eu citei outros nomes diferentes desses aqui, né? Quem quiser dar uma olhada lá. Mas aproveitando que o Og citou o nome da maior banda de rock que já existiu no mundo, né? Que é o Led Zeppelin. Agora eu vou puxar aí o tapete dos fãs dos Beatles. Eu vou começar citando o nome do melhor filme já feito, né? Na minha opinião, que é o Poderoso Chefão, The Godfather. Todos eles, né? A trilogia toda. Então esse aqui é meu primeiro item, com certeza. O segundo item é o Scarface, que é mais ou menos como se fosse uma continuação do Poderoso Chefão, mas é fantástico também. Aí o terceiro pra mim é o Cine Paradiso, né? Ou o novo Cine Paradiso, que é um filme italiano muito bacana, muito assim, que fala muito de amizade, tragédia, e tem bicicleta no filme, então eu gosto por vários motivos do Cine Paradiso. Aí eu vou citar duas séries, né? Que pra mim são as melhores que eu já assisti. A primeira é o The Office, a versão americana, né? The Office US. Eu assisti inteira e eu acho muito bacana tudo que eles abordam lá. E a última série aqui pra mim chama-se Derek, é uma série nova, feita pelo mesmo criador do The Office, inclusive o Rick Gervais, e eu acho fantástico a série Derek porque ela é totalmente inocente, sem violência, sem exploração de imagem sexual, coisas que é muito comum hoje assim nessas séries. É uma série totalmente que você não dá nada por ela, mas ela aborda muitos temas, então esses são meus meu top 5 de filmes e séries. Bom, a minha lista aqui, normalmente eu gosto de assistir os filmes de super-heróis, né? Então Avengers e todos da Marvel, agora tem a DC também que tá lançando. O Batman também eu gosto bastante. Tem os filmes mais antigos, né? Que saíram. Então os 3 últimos foram bem legais. Eu tô esperando agora a nova releitura para ver como é que vai ficar. Para citar um pouquinho fora disso, um filme que me marcou bastante e que sempre eu gosto de lembrar, A Espera de um Milagre, um filme muito... tem uma história muito assim forte e eu acho que vale a pena assistir. E aqui eu vou citar 2 filmes que é relacionado ao nazismo. Isso aqui foi um pouco com a época que eu acabei visitando a Alemanha. E aí eu visitei um museu lá do nazismo e... bom, é muito triste, assim, até dentro do museu você sente um ar bem pesado, mas os filmes é bem interessante como é que funciona, como é que funcionou o nazismo. O primeiro deles que eu vou recomendar é o A Onda, e esse filme, assim, mostra pós-nazismo que mesmo assim é possível você criar o sentimento nazista nas pessoas. Então é um filme, assim,
é forte, né? Porque o nazismo em si, que esse sentimento é muito forte e é um sentimento assim muito pesado. E um outro filme também relacionado é O Menino do Pijama Listrado. Esse filme é até um pouco triste, que aí tinha o campo de concentração e tal, e aí a história do menino que na verdade era alemão e acaba conhecendo um outro menino do campo de concentração, e aí eles meio que viram amigos assim, e eu não vou contar mais porque senão vou dar spoiler aqui do vídeo, mas é um filme muito forte e mostra assim que o ser humano na sua essência, né, que eu acho que a criança é a essência do ser humano, ela tá aberta às diferenças e qualquer coisa, e aí vai crescendo, aí sim eu acho que entra um pouco da racionalidade do ser humano e acaba criando assim determinados preconceitos e coisas que tipo não levam a nada. Então isso aí dá para perceber claramente. Vou citar aqui o Matrix, né, que isso aí foi um filme que marcou principalmente quando começou essa questão de efeito especial e tudo mais, então foi um filme que eu curti bastante. Mudando um pouquinho aqui, falando um pouco de série, eu vou falar do Vikings, que é uma série que eu gosto bastante. Sempre que posso eu assisto. Eu sei que está passando a 4ª temporada, mas normalmente eu acompanho na Netflix, que demora um pouquinho mais. Eu costumo acompanhar também os relacionados à Marvel, né? O The Flash, Arrow, Luke Cage. Teve alguns outros que eu não assisti também, mas são séries assim que sempre que sai. O Demolidor também, né? Então séries muito boas que tem disponível na Netflix. Uma outra também que eu acho que só está disponível na Netflix, eu assisti recentemente, é o Van Helsing. É uma releitura que, se eu não me engano, teve um filme onde o protagonista era homem, e nessa série aqui a protagonista é mulher. Mas é uma série muito bacana e tal. Foi a primeira temporada que tem disponível, estou esperando para a segunda. E aqui, voltando lá atrás, eu acho que muita gente que vai estar ouvindo aqui deve ter assistido Manchete e outras coisas assim. Então, voltando um pouquinho lá atrás, Dragon Ball Z foi um anime assim que marcou muito, e Cavaleiros do Zodíaco. Então eu lembro que às vezes eu ficava assim e começava, não sei, eu acho que Cavaleiros do Zodíaco começava às 8 horas da noite, então eu tava lá 10 minutos antes. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais segui horário na minha vida, então foi bem legal, assim, que eu tava sempre animado pra ver e gostei muito assim da história, então marcou bastante minha infância essas duas aí. Pô, bacana. Agora, então, comparado com a lista de vocês vão ver que os meus filmes são um pouquinho mais antigos, assim, mas de qualquer forma foram coisas que me marcaram muito. Então, primeiro, o primeiro filme da minha lista tem que ser Blade Runner, tá? Que por sinal vão até fazer uma segunda agora, um segundo filme que seria a continuação talvez do Blade Runner. Eu tô interessado em ver. Ainda tem o Harrison Ford, mas esse é o primeiro filme da minha lista, no meu top 5. Esse é o number 1 para mim. A trilha sonora também acho muito bacana. Eu gosto do Pulp Fiction, eu gosto do Snatch, eu adoro o Big Lebowski. Eu rolo de rir todas as vezes que eu escuto ele, tá? É o tipo de coisa que cada vez que eu assisto, eu descubro uma coisa nova nele. Então eu adoro o Big Lebowski. O Brother, Where Art Thou seria a Odisseia do Homero, não é isso? Mas escrito com o cenário seria nos Estados Unidos, sei lá, da década de 40 ou 50, algo assim. É muito bacana, muito engraçado. E não tem uma vez que eu assisto que eu também não rolo de rir, eu adoro. Outro filme, The Good, the Bad and the Ugly. Adoro esse filme do Clint Eastwood, muito massa. Eu tenho ele aqui em casa, eu já assisti trocentas vezes, e toda vez que eu assisto talvez uma vez por ano, tá? E é assim, aquele lance onde minhas filhas sentam comigo, a gente fica todo mundo quietinho e assiste, porque é muito bacana. Bo Guest, eu assisti esse filme algumas vezes, é um filme preto e branco, e eu acho muito massa. Aventura, Legião, como é que fala? Legião Estrangeira e muitas outras coisas assim. Massa demais. Da minha infância, Caverna do Dragão, Sessão da Tarde, em geral. Sessão da Tarde, não tinha um dia que eu não assistia a Sessão da Tarde. Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Minha infância. Não teria sido infância se não tivesse o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não estou falando dessa nova que tem agora, né? Estou falando da original mesmo ainda. E
eu acho que também não teria como falar da minha infância se não mencionar os Trapalhões. Então, eu sei que depois de muito tempo os Trapalhões ficaram meio assim que sem graça e tal, mas na minha época, quando eu tinha meus 6, 7, 8 anos, assim, você ia pra escola, se você não assistiu os Trapalhões no domingo, você não tinha assunto pra falar com ninguém, porque todo mundo adorava os Trapalhões. Então, tá aí, esse é o meu top 5 que não é 5. Bom, vou me intrometer aqui, antes da gente finalizar esse episódio. Vendo a sugestão do Og de Os Trapalhões me fez lembrar do Charlie Chaplin, que eu gostava demais. Eu acho que não sei se eu ainda tenho, eu tinha a fita, né, o VHS. E aí tem aquele filme Os Tempos Modernos. Então aquele filme, nossa, eu dava muita risada, meio que imitava ele. Então era mais ou menos nessa época também que eu assistia Trapalhões. E aí me fez lembrar. E eu acho que vale a pena citar aqui Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que foi assim bem marcante e tem uma leitura, eu acho que ainda muito atual assim do cenário, embora tenha a ver com a evolução industrial, né? Eu acho que ainda tem um pouco a ver. É um filme preto e branco, não tem fala, né? É mais, às vezes aparecem umas coisas escritas, então para quem está interessado em conhecer um pouquinho de filme antigo, eu acho que vale a pena citar aí. Olha, então, finalmente chegamos ao final desse episódio. Vocês vão notar que ele ficou grandinho, tá? Mas como que pode caber 6 anos de podcast em 30 minutos? Não tem como. Aliás, eu acho que tem muito mais assunto para falar, mas não vai ficar para essa vez. De repente fica para o próximo episódio do aniversário, quando a gente fizer 7 anos, então. Talvez lá a gente pode trazer mais algumas coisas. Então eu vou fechar agora, da mesma forma que 6 anos atrás eu comecei, eu vou terminar. Então 6 anos depois eu vou terminar esse episódio agradecendo a todos vocês que participaram. Então os meus copilotos aqui, Eliezer, Bruno, obrigado por aceitarem essa empreitada e obrigado por estar aqui comigo e me dando essa força que, como eu mencionei no começo, eu preciso dessa força e dessa energia. Sem elas, eu acho que o podcast teria terminado já há muito tempo atrás. Também tenho que agradecer a todos vocês que deixaram comentários. Cada episódio que a gente publica, para cada comentário que vocês mandam, quando eu recebo um e-mail aqui dizendo que alguém deixou um comentário, isso é mais um shot de adrenalina, tá? Uma injeção de adrenalina que me dá para poder falar assim, alguém se importa, alguém escutou, alguém apreciou, e isso me dá um gás enorme. Então, obrigado a vocês, tá? Que passaram aí várias vezes pelo Twitter, pelo Facebook, lá no próprio site. Vocês não têm a menor ideia do quanto que isso é importante para mim, quanto que isso me ajuda, me dá mais energia ainda. E eu acho que, para finalizar, eu tenho que agradecer ao Magno, que me deu uma força enorme, e você, Evandro, meu amigo, se você estiver escutando aí, cara, se não fosse por você, não tinha saído o Castalho. Então, eu vou dedicar para você, cara. Esse episódio é dedicado a você, Evandro, que me ajudou a botar essa ideia para frente. Então, para vocês que estão escutando, eu agradeço de coração a participação de vocês e até o próximo episódio. Um abraço. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.